Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Ash, que é um novo filme dirigido por Flying Lotus, um longa que nos Estados Unidos tem distribuição da Shudder e em outros mercados, como o Brasil, chega como adição de catálogo da Amazon Prime Video, inclusive já disponível no serviço de streaming. Eu vejo que o diretor ele busca um referencial muito importante no cinema do John Carpenter nesse filme. E não que só isso garanta uma boa experiência, né? Na verdade, eu tenho grandes restrições ao filme, mas eu vejo que a construção do terror cósmico passa muito por uma grande trilha sonora, e em vários momentos da exibição de Ash eu noto que é de interesse do diretor pontuar exatamente os mesmos ritmos da colaboração aí memorável do John Carpenter com Alan Howard, especialmente nos anos 80. Obviamente, quando um músico vai para o cinema e assume a cadeira de direção, você espera que isso também vai impactar bastante o trabalho. Mas aí, gente, eu noto que o longa ele vai sempre buscar muito por outros referenciais no terror. Enigma de Outro Mundo eu selecionaria como filme do John Carpenter que vira inspiração para o diretor. Tem muito da construção da protagonista que me lembra também uma situação de Alien, do Ridley Scott, que pegando a base de Ash, em muitos casos se torna aquela referência que fica naquela fina linha da cópia em algumas situações. Para fechar, recentemente eu vi uma entrevista do diretor que ele fala que ele tem uma paixão muito grande por Resident Evil, que isso acabou inspirando também inclusive a construção de uma cena. Eu noto aqui que Ash é justamente isso, é um amontoado de referências. É um filme que ele preza muito pela textura, pela trilha sonora, pela desorientação, mas não tem um bom desenvolvimento. Rhea, interpretada por Eiza Gonzalez, desperta ferida e sem memória em uma estação espacial coberta de cadáveres. Enquanto tenta entender o que ocorreu, ela encontra Brian, interpretado por Aaron Paul, e parte para uma investigação que revela que a tripulação trouxe de um planeta chamado Ash um parasita capaz de controlar mentes e projetar ilusões. Logo de cara, nas primeiras cenas, Ash nos coloca em corredores apertados que trazem essa sensação de claustrofobia junto de uma construção visual diferenciada, no neon, no magenta. A ideia é mais ou menos a seguinte: existe um grande desconforto da protagonista, vamos repassar esse desconforto para o público em diferentes situações. Isso reforça um clima de pânico, do contágio em diferentes momentos e que posiciona, na minha visão, que o Flying Lotus, como realizador, ele preza muito pela construção de ambientes, ele preza muito pela construção sonora, não necessariamente por um bom desenvolvimento. A montagem com isso vira uma aliada fundamental para não deixar uma trama pobre se tornar desinteressante, então cenas aparentemente tranquilas são cortadas por flashes de cadáveres, vísceras e paisagens alienígenas. Em muitos momentos fica evidente para mim que Ash tem uma construção próxima de uma cutscene de videogame, em que você espera um grande momento dramático na busca de um confronto final. Aqui, inclusive, o filme tem um problema muito grande ao lidar com o loop temporal, ao abrir uma investigação que propriamente não tem base, não tem contexto, tem mesmo explicações superficiais. Após a terceira leva de flashbacks, por exemplo, nós percebemos que a amnésia da protagonista é menos um mistério e mais um disfarce para esconder várias lacunas narrativas. As revelações se repetem sem criar qualquer tensão real, fazendo com que o espectador até consiga antecipar uma surpresa muito antes dela acontecer. Como não existe uma regra sobre a questão do planeta, do parasita, daquela situação em que a personagem se encontra, teoricamente até você poderia criar aquela ideia de que tudo pode acontecer, de que o filme se tornaria imprevisível. Mas o resultado para mim é um terror que confia no choque visual porque infelizmente não tem de onde puxar isso pela história e por isso precisa lidar com tantas distorções. Para um filme com poucas interações, a abordagem da Gonzalez com o Aaron Paul, as trocas de diálogo se tornariam fundamentais para sustentar um filme de 1h30, mas nem isso é bom. Não que para o terror cósmico precise ocorrer algum tipo de química nesse sentido, até eu acho que o desconforto é válido, mas são personagens que eles não têm para onde avançar, porque existe uma limitação no filme do que pode ser revelado e do que precisa ser guardado para flashbacks para um desenvolvimento melhor. Quanto à questão sonora,
vale a pena, é interessante, eu vejo esse interesse do diretor ao lidar com ambientes. Para filme de terror cósmico, no geral, falta muita coisa além das referências. Então, para Ash, nota 4. Eu diria que é mesmo esse terror de baixo orçamento, adição de catálogo de streaming, aí Shudder nos Estados Unidos, Prime Video em outros países, que só fixa por isso, né? Numa referência a Alien, numa referência ao Enigma do Outro Mundo, quem sabe também a própria série Resident Evil. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!